Universidade Cândido Mendes, Campus Bangu Noite, disciplina Matemática Básica, professor Vitor Lira, conteúdo da aula radiciação, essa é a parte 3. Bom, nós vamos falar sobre operação de divisão de radicais. São 3 casos, muito semelhantes aos casos de radiciação. Então, o primeiro caso, onde os radicais têm raízes exatas, basta nós resolvermos cada uma das raízes separadamente e no final faremos a divisão desses resultados. Então, vamos ver como é que funciona. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 81 vai ser 9, dividido pela raiz cúbica de 27, que vai ser 3. Então, de posse dos resultados, é só a gente dividir enquanto resultado. No segundo caso, já apareceu aí para vocês, radicais têm o mesmo índice, basta colocarmos os radicandos debaixo do mesmo índice e resolver, como foi resolvido para multiplicação. Vamos ver como é que funciona. Temos aqui x ao cubo dividido por xy, então nós vamos fazer raiz quadrada de x ao cubo dividido pela raiz quadrada de xy. Basta colocar todo mundo no mesmo radicando, então vamos fazer isso. Raiz quadrada, x ao cubo, xy. Nesse caso, é possível fazer a divisão de x ao cubo por x. Lembrando, né, divisão de potência de mesma base. Vai repetir a base e diminuir os expoentes. Então, teremos aqui raiz quadrada, x ao quadrado sobre y. Esse exercício vamos colocar todos na mesma raiz cúbica. Então, 20 dividido por 10. Então, raiz cúbica de 2. Terceiro caso, radicais com índices diferentes, faremos como na multiplicação. Transformaremos em potência. Essas potências, obviamente, serão de expoentes fracionários. Nós precisaremos igualar os denominadores desses expoentes. Uma vez igualados, a gente volta para a forma de raiz e opera como no segundo caso, jogando todo mundo dentro do mesmo radicando. Vamos ver como é que isso funciona. Então, raiz quadrada de 2 dividido pela raiz cúbica de 2. Então, nós vamos ter 2 elevado a 1 meio dividido por 2 elevado a 1 terço. Aqui nós já poderíamos fazer usando a propriedade de potenciação, uma vez que nós temos divisão de potências com a mesma base. Só que eu vou resolver da forma que a gente está propondo aqui. Então vamos fazer o MMC entre 2 e 3, que dá 6. E vamos ver as frações equivalentes a 1 meio. Primeiro 1 meio, com o denominador 6. Significa que esse denominador a gente precisou multiplicar por 3. Faremos o mesmo com o numerador. Então teremos 3 sextos. Na fração 1 terço, multiplicaremos o numerador por 2, o mesmo com o denominador. Teremos a fração 2 sextos. Então aqui teremos 2 elevado a 3 sextos, dividido por 2 elevado a 2 terços, 2 sextos. Vamos colocar na mesma raiz sexta. Vamos colocar primeiro separadamente, na forma de raiz. 2 elevado a 2. Então teremos raiz sexta de 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Nós ficaremos com a raiz sexta de 2.
elevado a 1. Raiz sexta de 2. Depois eu sugiro que se experimente fazer utilizando a propriedade de divisão de potência de mesma base, para encontrar o mesmo resultado. A parte agora que é bastante importante para a resolução de diversos exercícios de radiciação, inclusive para o cálculo dos limites, na hora que vocês estiverem estudando limites, seja em pré-cálculo ou cálculo 1, essa parte de racionalização de denominadores é uma parte extremamente importante na hora da realização dos problemas que lá forem propostos. Então vamos começar. Basicamente, racionalizar é transformar um denominador que tenha um radical, ou seja, um número irracional, né, em um denominador que nós tenhamos um número racional. Só que, para isso acontecer, não acontece através de mágica, é através de processos que são coerentes com as normas da matemática, né? Não podemos simplesmente, vou tirar essa raiz daqui e pronto. Não pode fazer isso. Então, de acordo com as regras que a gente vai aprender agora. Basicamente, nós vamos aprender 3 regras. Tá? Ou seja, a primeira delas é quando há uma raiz quadrada no denominador. Então, vamos a ela. Essa parte é a mais simples. Basta repetir a raiz quadrada que está no denominador no numerador. Vamos multiplicar, né, a raiz quadrada que está no denominador, no numerador e no denominador. Então, o que vai acontecer? Quando adotamos esse procedimento, o que nós vamos ter efetivamente no denominador? Aqui vai ter 4 raiz de 3, não tem muito o que fazer aqui. No entanto, quando nós multiplicamos a raiz de 3 pela raiz de 3, nós estamos fazendo raiz de 3 elevado ao quadrado. E quando isso acontece, raiz de 3 elevado ao quadrado, vamos lembrar, né? Vamos transformar aqui a raiz de 3 numa potência. 3 elevado a 1 meio. E esse 3 elevado a 1 meio está elevado ao quadrado. O que nós vamos ter que fazer aqui? Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. E o que vai acontecer quando nós multiplicarmos esses expoentes? Teremos 3 elevado a 2 sobre 2. Vai dar 3 elevado a 1, que é igual a 3. Um outro fato importante para nós entendermos é que quando nós multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 3, na verdade eu estou multiplicando por 1. Quando nós multiplicamos um número por 1, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, não estamos alterando o resultado, né? Nós estamos modificando a aparência. No entanto, o resultado é o mesmo, porque eu estou multiplicando por 1. E lembrando, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, a gente simplesmente está modificando a aparência do resultado. Então, nesse caso, nós teremos 4 raiz de 3 no numerador e no denominador teremos 3. Ou seja, tornamos um número que era irracional no número racional de acordo com as regras estabelecidas, sem nenhuma violação. Isso é perfeitamente factível. Então, essa é a maneira que nós fazemos a racionalização de denominadores quando no denominador temos apenas raiz quadrada. Agora, no denominador temos raízes com índices maiores que 2. Não temos mais raiz quadrada. Temos outras raízes, outro tipo de raízes com índices maiores que 2. O procedimento é esse que está aqui que eu vou ler. Determinação do fator racionalizante, deveremos primeiramente fazer a decomposição do radicando em fatores primos. O fator a ser introduzido será feito com a raiz de mesmo índice da raiz do denominador, ou seja, se for raiz cúbica,
A raiz que vai ser o fator racionalizante, o número que a gente vai multiplicar, é a raiz cúbica também. No entanto, o expoente do fator do radicando vai ser a diferença entre o índice da raiz e o expoente do radicando original. Meio confuso, reconheço. Eu tentei elaborar um texto mais fácil, mas talvez isso fique mais claro com os exemplos que a gente vai mostrar agora. Então, o primeiro deles é esse aqui. Raiz cúbica de x. Lembrando que aqui nós temos 1 dentro do radicando. O expoente do x é 1. Então, conforme eu falei, nós vamos multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor, porque eu tenho que estar multiplicando por 1, tenho que multiplicar por 1. E qual vai ser o fator racionalizante que nós precisaremos introduzir aqui? Então vai ser vão ser raízes cúbicas. E o que x? Então, o que nós vamos ter agora? O expoente do fator do radicando vai ser a diferença entre o índice da raiz e o expoente do radicando original. O radicando original, x elevado a 1. Então, vai ser a diferença entre 3 e 1. Então, vai ser x ao quadrado. Então, aqui x ao quadrado. Então, o que vai acontecer basicamente? No numerador, basta a gente multiplicar 2 pela raiz cúbica de x ao quadrado. E vai ficar dessa maneira. Agora, no denominador, vamos mostrar aqui do lado. Eu vou multiplicar raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Aqui nós podemos até colocar, como são duas raízes cúbicas, eu posso colocar no mesmo radicando. X vezes x ao quadrado. Lembrando, multiplicação de potências com a mesma base, repete a base e soma os expoentes. Como eu mostrei ali, nós temos o x elevado a 1 escondido. Então, nós ficaremos com raiz cúbica de x elevado ao cubo. Não precisaria, mas vamos colocar na forma de potência, de expoente fracionário. 3 sobre 3 dá 1, x elevado a 1 dá x. Ou seja, nós transformamos um número que era irracional, uma expressão irracional, quando nós temos x no radicando, é uma expressão irracional, numa expressão racional. Só x sem raiz. O próximo exemplo, nós temos 1 sobre x elevado, raiz quinta de x. O fator racionalizante, vamos escrevê-lo aqui. Nós vamos escrever como raiz quinta. Uma raiz quinta no numerador e uma raiz quinta no denominador. Vou escrever aqui. Está difícil escrever a raiz quinta. Deixa eu apagar e tentar escrever de novo. Então vamos escrever uma raiz quinta no numerador e uma raiz quinta no denominador. Lembrando que essa raiz quinta tem que ser... São dois números que são iguais, porque na verdade a gente está multiplicando por 1. Então vamos ver. Vai ser x no numerador e no denominador. E qual vai ser o expoente? A diferença entre o expoente do radicando original e o índice. Então a diferença entre 5 e 2, nós temos aqui 3. Por que isso? Vamos lá. O numerador vai ficar 1 vezes a raiz quinta de x ao cubo. Normal. E como é que vai ficar o denominador? Vamos mostrar aqui. Raiz quinta x ao quadrado vezes a raiz quinta de x ao cubo. Nós teremos
Podemos colocar no mesmo radical. Então, x ao quadrado vezes x ao cubo. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Somando 2 com 3, raiz quinta de x à quinta, e vai ser x. Pronto, está racionalizado o denominador da fração. Ou seja, racionalizar, eu tornei um denominador que era uma expressão irracional numa expressão racional. Agora, o terceiro caso que nós vamos mostrar, quando nós temos no denominador uma soma ou subtração de radicais. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos multiplicar numerador e denominador. Repararam que sempre a gente faz isso? Multiplicar numerador e denominador pelo conjugado desse denominador. O que é o conjugado? Você vai repetir a raiz de 7, a raiz de 3. Ao invés de colocar o menos, você vai colocar mais. Então, se nós tivéssemos por exemplo, raiz de 7 mais raiz de 3, o conjugado seria raiz de 7 menos raiz de 3. Então, multiplicando pelo conjugado, nós vamos ter a lógica de transformar isso num número racional. É o seguinte, lá do 8º ano do ensino fundamental, tem um produto notável chamado produto da soma pela diferença de dois números, que é isso daqui, ó. Produto da soma, então isso aqui é uma conta de vezes, tem aqui um sinalzinho de vezes, soma de dois números, diferença de dois números. E o resultado disso é o quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo número. Então repara bem, aqui ó, é o a menos b, é como se fosse o a menos b, e aqui é como se fosse o a mais b. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, quando multiplicamos raiz de 7 mais raiz de 3 pela raiz de 7 menos a raiz de 3, vamos fazer raiz de 7 elevado ao quadrado menos a raiz de 3 elevado ao quadrado. Isso vai dar 7 menos 3, que dá 4. Aqui eu fiz um pulo, daqui para cá eu fiz um pulo. Se vocês não entenderam, é só consultar as aulas anteriores o porquê que eu coloquei direto. Mas vocês podem transformar isso em potência, vocês vão ver que vão chegar a 7. Então aqui nós vamos ter no numerador 2 que multiplica a raiz de 7 mais raiz de 3. No denominador nós vamos ter simplesmente 4. Incrível, né? Isso daqui ser equivalente desse jeito, essa fração ser equivalente a essa e o denominador ser 4. Aqui nós ainda podemos simplificar o 2 por 2 e o 4 por 2. Vamos ter então no numerador raiz de 7 mais raiz de 3. E no denominador teremos 2. Finalizando esse exercício. Agora vamos aos exercícios propostos. Nós temos aqui na letra A soma e subtração. Lembrando que soma e subtração nós só poderemos fazer quando tivermos radicais semelhantes. É o nosso caso, ó. Todo mundo com raiz de 7. Então aqui basta fazer 6 mais 5 menos 3, raiz quadrada de 7. Vai dar 8 raiz de 7. Na letra B, aparentemente não temos radicais semelhantes, temos somas e subtrações, mas aparentemente não teríamos radicais semelhantes. No entanto,
A gente pode fazer aqui, ó, raiz quadrada de 50. Isso aqui são as decomposições, ó, 5 ao quadrado vezes 2. Eu vou fazer um pulo aqui, vai dar 5 raiz de 2. Caso tenham dúvidas, depois é só consultar os slides anteriores que tem, eu faço esse resultado. Raiz quadrada de 18, também já fiz anteriormente, vai dar 3 raiz quadrada de 2. Então aqui basta a gente substituir. Vamos ter 5 raiz de 2, mais 15 raiz de 2, menos 6 raiz de 2. Então vamos ter, raiz de 2 é o radical semelhante, então 5 mais 15, menos 6, raiz de 2. Isso vai ser 14 raiz de 2. Esse aqui terminou também. Próximo exercício também é uma adição algébrica. Precisamos encontrar radicais semelhantes. A raiz cúbica de 3, a última parcela, já está totalmente decomposto. O 24 vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, 2 ao cubo, vezes 3. Raiz cúbica de 81, nós vamos ter raiz cúbica de 3 elevado à quarta. Então aqui, 3 à quarta, o que nós vamos fazer aqui para... 3 ao cubo vezes 3. Por quê? Então, raiz cúbica, vamos separar, né, essas raízes cúbicas. Raiz cúbica de 3 ao cubo, vezes raiz cúbica de 3. Ou seja, isso daqui dá 3, raiz cúbica de 3. Fazendo a separação, raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes raiz cúbica de 3. Da mesma forma que nós temos 2 raiz cúbica de 3. Então nós teremos, nesse daqui, vou escrever aqui em cima, 2 vezes 3 raiz cúbica de 3, mais 2 raiz cúbica de 3, mais 5 raiz cúbica de 3. Então, o fator, o radical semelhante à raiz cúbica de 3. Aqui nós teremos 6, mais 2, 8, mais 5, 13. O próximo exercício, vamos resolver a parte racional. Vamos fazer então 4 vezes 3, vai dar 12. Raiz de 5, raiz quadrada de 5, vezes raiz quadrada de 2. Esses dois nós podemos colocar no mesmo, dentro do mesmo radicando, debaixo do mesmo radicando, debaixo da mesma raiz, já que eles têm o mesmo índice. Então 2, raiz de 5 vezes 2, 12 raiz quadrada de 10. Isso daqui termina por aqui. Nos próximos exercícios nós vamos ter um outro produto. Vamos, por hora, desprezar a parte racional, né? Então vamos trabalhar só. Então nós vamos ter 3. Vamos colocá-los, como eles estão no mesmo índice, dentro da mesma raiz. Então teremos 3 raiz quinta de 4. Não há mais o que fazer, então encerrou aqui. Letra F é semelhante à letra D. Nós vamos fazer primeiro esse 4 vezes 2.
Vamos ter 8 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Vamos fazer esse daqui de uma outra maneira. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Ao invés de transformar em potência, vamos fazer assim. Ó, vamos colocar no mesmo radicando. Então, 8 raiz quadrada, 3 vezes 3. Vai ficar 8 raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, esse resultado aqui é um resultado racional. Esse, vamos fazer, não vou fazer racionalizando não. Vamos fazer primeiro esse 8 dividido por 2. Vai ficar 4 raiz de 10 dividido pela raiz de 5. Poderíamos racionalizar, mas aqui vamos colocar essas raízes, são duas raízes quadradas, dentro do mesmo radicando. Então vai ficar assim, 10 sobre 5. Então vai ficar 4 raiz quadrada de 2. Mais uma vez, simplificação de radicais. Vamos resolver. Vamos começar pela letra A. Esse daqui eu vou lançar um desafio para vocês. Eu vou colocar direto. Na próxima aula eu vou perguntar como é que eu cheguei nesse resultado, tá? Então vamos lá, vou colocar direto aqui, hein? Eu vou querer saber como é que eu cheguei nesse resultado. Então aqui no caso, esses dois aqui vão se anular, restando somente o 2x, um dos 2x, né? 2x raiz quadrada de 2x. Então depois vamos ver como é que eu cheguei nesse resultado. Aqui nós vamos ter esse raiz cúbica de 24 já tem lá atrás, né? Então, só olhar a umas 2 páginas atrás. Vamos ver esse 192. Ele vai ficar 4 raiz cúbica de 3. Esse daqui, esse radical, ele é uma raiz exata. Aqui nós vamos ficar com 4 vezes 7. Agora, as outras são raízes que são semelhantes, né? São parcelas com raízes semelhantes, radicais semelhantes. Então vamos ter menos 2 mais 4 vezes a raiz cúbica de 3. Se a gente observar aqui dentro dá zero. Então o que sobrou? 28. Na letra C nós vamos ter, vamos ajeitar aqui as coisas, vamos ver como. Então temos 4y raiz de x. Vamos fazer melhor. Vamos juntar aqui, vamos ver o que pode ser feito. Aqui nada a fazer, aqui também o que poderíamos fazer é separar esses radicandos. Aqui nada a fazer, aqui nós vamos ter 5x raiz de x. Por quê, hein? Então, esse e esse aqui são semelhantes. Então, vamos, aqui no caso é só aproximá-los. Então, vamos ter 4y menos 5x raiz quadrada de x. Ah, temos esse aqui também, ó. Esqueci de colocar. Vamos abrir um espacinho aqui para colocar esse mais 3x
raiz quadrada de x menos raiz cúbica yx ao quadrado. Aqui não tem nada a fazer, aqui é só resolver. Vamos ter 4y menos 2x, que multiplica a raiz de x, menos raiz cúbica de yx ao quadrado. Encerrando esse exercício por aqui. Letra D. Vamos ver o que tem a ser feito, o que eu tenho a fazer aqui. Esse vai ficar 7b raiz de A. E esse daqui vai ficar menos A raiz de A. Agora todos eles são radicais semelhantes. Então, podemos efetuar esses dois aqui, ó, que eles têm o mesmo coeficiente. Quando eu falo coeficiente, é o número que está na frente, né? Eles têm a mesma incógnita, então b e 7b, aliás, menos 3b e mais 7b, vamos ficar com 4b, raiz quadrada de A, e aqui menos 4a, raiz quadrada de A. Como raiz quadrada de A é fator comum dos dois, a gente pode colocar assim, ó, 4b menos 4a, raiz quadrada de A. No entanto, se já tivéssemos encerrado aqui, não estarei errado. Vamos escrever na forma mais simplificada. Aqui também eu vou resolver direto, depois vocês vão me dizer como eu cheguei nesse resultado. Aqui x, aqui 4 raiz de x, aqui menos 6 raiz de A. Caso vocês tenham dúvida, é só me perguntar, ok? Esse eu vou fazer racionalizando. O fator racionalizante aqui, como é raiz quadrada, vai ser raiz quadrada de x. Eu multiplico no numerador e no denominador. Então, no numerador, eu tenho um produto de raízes com índices diferentes. Então, eu vou representar assim, x elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/2. No denominador, nós ficaremos com x. Então, o denominador já está encerrado, porque a gente está colando daqui, ó, raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x dá x. Agora, o numerador, precisamos igualar os denominadores, então esse 1/2 aqui vai ficar 2/4. Também não vou falar como é que eu estou chegando, aliás, também não vou falar como eu cheguei nesse resultado. Então, como eu cheguei, ou vocês olham lá atrás, que tem exatamente esse, ou vocês me perguntam, se tiver qualquer problema em chegar a esses resultados. Então aqui, ó, numerador vai ficar x elevado a 2/6 vezes x elevado a 3/6. Transformar em raiz sexta, x ao quadrado, raiz sexta, x ao cubo. Teremos raiz sexta, x elevado a quinta. Eu também não vou falar como eu cheguei nisso. Então, o resultado do exercício, então vamos colocar assim, raiz cúbica de x sobre raiz quadrada de x vai ser raiz sexta de x à quinta sobre x. Como eu cheguei, depois vocês ou vocês resolvam, façam o desenvolvimento. Se não chegar, me pergunta pelos canais aí competentes. Aqui estou colocando o resultado final.
Esse aqui eu vou botar. Esse daqui parece que nós já fizemos esse exercício, mas vamos lá. Quando isso aqui acontece, nós podemos simplificar, né? Podemos simplificar os expoentes, tanto o índice, deixa eu apagar aqui, não é esse. Vamos aqui multiplicar, expressão multiplicação. Também eu vou fazer o mesmo esquema dos anteriores. Eu vou fazer A elevado a 5 terços. Aqui a gente vai ter AB elevado a 1 meio. E aqui a gente pode dividir, né? Esse fica A ao quadrado B ao quadrado elevado a 1 quarto. A gente pode separar. Fica AB ao quadrado elevado a 1 quarto. Que na verdade vai ficar AB elevado a 1 meio. Esse AB elevado a 1 meio daqui, com esse AB elevado a 1 meio daqui, vai ficar AB. Vai ficar A elevado a 5 terços vezes AB. Então esse A elevado a 5 terços vai ficar A vezes A elevado a 2 terços. Fiz direto, de propósito, para depois a gente conversar. Tudo que for A, repete a base, soma os expoentes, o B e esse daqui, que não há o que fazer, volta para a raiz. Raiz cúbica de A ao quadrado. Esse daqui, o que podemos fazer? Eu vou fazer direto também. O primeiro vai ficar raiz sexta de 16 a... Deixa eu ver aqui, não. Vamos fazer algo melhor. Não vamos fazer assim, não. Vamos fazer... Sim, ó. Raiz sexta, 4 a ao quadrado x ao quadrado vezes raiz sexta, 4 ao quadrado x ao quadrado ao cubo. Como a gente está com o mesmo índice, então raiz sexta, 4 ao quadrado, a elevado à quarta, x elevado ao quadrado, estou distribuindo esse expoente aqui, esse expoente 2, expoente quadrado, estou distribuindo em todos os fatores lá da primeira raiz. Agora vou fazer a mesma coisa com o expoente 3 na segunda raiz. Então 4 ao cubo, a elevado a sexta, x elevado a sexta. Então ficaremos com raiz sexta, 1024, a elevado a décima e x elevado a oitava. Vamos colocar o 1024 como 2 a décima. Então vai ficar assim, raiz sexta de 2 a décima vezes raiz sexta de a décima
vezes raiz sexta de x à oitava. Vamos colocar assim. Eu vou acabar juntando tudo no mesmo radicando de novo. Então nós vamos dividir tudo por 2. Então vai ficar raiz cúbica 2 à quinta vezes a quinta vezes x à quarta. Vai dar raiz cúbica 32 a 5x4. Esse daqui podemos fazer da mesma maneira, só que esse eu vou fazer transformando em potência, para vocês se lembrarem. Para vocês verem que tem várias maneiras de se fazer. Então, igualando aqui os denominadores, teremos x elevado a 3 décimos vezes x elevado a 5 décimos. Vou fazer um pouco diferente, repete a base, soma os expoentes, x elevado a 8 décimos, vou simplificar por 2, ficaremos então com x elevado a 4 quintos, ou seja, raiz quinta de x à quarta. Esse outro exercício nós vamos ter, não podemos colocar na mesma raiz, mas esses dois aqui, esse último, nós podemos. Então já vou colocar raiz e já vou resolver. X à quarta, y ao quadrado. Então, na verdade isso aqui são raízes exatas. E aqui nós não temos raízes exatas. Depois cheguem a essa conclusão sozinhos. Né? Mais uma vez, se não conseguirem chegar à conclusão, é só me chamar. Então aqui nós vamos ter x ao quadrado y vezes raiz cúbica x ao quadrado y ao quadrado. Então vamos ver se vocês sacam por que aqui deu para resolver e aqui na raiz cúbica não. E essa letra E, nós vamos transformar todas essas raízes em potências de expoente fracionário. E aqui eu vou repetir a base, somar os expoentes, que é uma multiplicação de potência de mesma base. Eu não sou obrigado a fazer de acordo com as regras, né? Com as regras de radiciação. Se é possível fazer com potenciação, eu também posso fazer. Eu não sou obrigado a fazer. Se há essa possibilidade, se aqui nós tivéssemos A elevado a 1 meio, B elevado a 1 terço, C elevado a 1 quarto, aí sim. Né? Mas como nós temos essa possibilidade, então eu vou somar 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto. Nós vamos ter o denominador comum 12. Então nós teremos 13 dozeavos. Então esse produto vai ficar A elevado a 13 dozeavos. E vai ficar raiz 12, 12ª, de A elevado a 13. E eu vou colocar um resultado direto aqui, desafio para vocês também, hein? A raiz 12ª de A. Desafio para vocês fazerem, chegarem a esse resultado. Se não chegar, pergunta. Esses aqui, uma raiz cúbica, outra raiz quadrada, não tem como colocar no mesmo, não tem como resolver colocando no mesmo radicando, a não ser que eu transforme essas raízes em raízes no número comum, num índice comum. Como é que eu faço? MMC entre 2 e 3 é 6. Vou transformar em potência, ele vai ficar A elevado a 5 terços. Embaixo, A elevado a 3 meios.
Reescrevendo na potência, aqui vai ficar a elevado a 10 sextos. E embaixo a elevado a 9 sextos. Vamos ver se eu consigo escrever. Acho que eu não vou conseguir escrever, eu vou ter que apagar. A elevado a 9 sextos. Bom, na verdade eu tenho raiz sexta de A elevado a décima, raiz sexta de A elevado a nona. Posso colocar no mesmo radicando. O resultado disso será raiz sexta de A. Como vocês podem tentar fazer. Próximo slide. Esse aqui eu vou fazer direto. Vocês já devem ter sacado o porquê que eu fiz assim. Então aqui a gente vai ficar. Que é 8. Raiz oitava. Também eu vou fazer direto. Quero ver como é que vocês vão se virar com isso aqui, hein? Desafio aí para vocês. Tenho certeza que vocês vão conseguir entender por que deu esse resultado. Também, se não conseguirem, pessoal, eu estou lançando esses desafios, mas gerou dúvida, é só me perguntar. Vamos ver esse daqui de uma maneira mais direta também. Deixa eu fazer essa linha aqui direito. Aqui nós vamos ter vocês devem ter sacado o porquê que vai ficar dessa maneira. Aqui, vejam bem, são sempre o que está acontecendo. Nós estamos tendo operações com radicais de índices diferentes. Eu estou encontrando o meio aqui de deixar os radicais com o mesmo índice, né? E sendo que aqui, antes de fazer a operação, 27 e 9 eu vou decompor em fatores primos. Que eu não poderia fazer, mas eu vou colocar no mesmo radicando, no mesmo índice, radicais do mesmo índice.
Desafio para vocês aqui, sendo que eu vou racionalizar. Também não vou falar por que eu estou usando esses fatores racionalizantes e eu não vou colocar nem na forma fatorada de propósito, tá? Esse é um desafio para vocês, para nós podermos interagir. Agora acabou. Esse deu trabalho. Esse daqui vocês já devem estar entendendo por que eu coloquei o mesmo índice. Então aqui eu vou colocar, deveria ter feito em cima, mas tudo bem, vou dar uma apertadinha aqui. Vou passar para cima aqui. Escrever aqui em cima. Fazer uma baguncinha de leve. Escrever nesse retângulo aqui. Vou fazer algo também agora que pode gerar alguma dúvida, mas é proposital. Isso nós já fizemos, isso que eu acabei de fazer agora, nós fizemos nos slides anteriores. É só consultar ou me consultar. E agora, hein? Como é que eu cheguei nisso? Desafio para vocês. E finalizando, vamos racionalizar essas frações. Aqui o fator racionalizante. Como eu tenho raiz quadrada no denominador, vou multiplicar pela raiz quadrada no numerador e denominador. Então aqui nós vamos ficar raiz de x sobre x. Aqui o fator racionalizante vai ser, como eu tenho uma soma de duas raízes, eu tenho que pegar o conjugado delas. Eu poderia ter feito essa raiz de 4, valor de 2, não alteraria nada, tá? Depois a gente acerta isso daqui. Então isso vai ficar no numerador. Vou acertar agora essa raiz quadrada de 4. Então vai ficar 2, que multiplica a raiz quadrada de x menos 2. Agora no denominador, nós vamos ficar com x menos 4. E encerra dessa maneira. O denominador está racional, era isso que nós precisávamos. O fator racionalizante nesse daqui, essa letra C, vai ser 1 mais raiz quadrada de x. Então, multiplicando numerador e denominador, teremos 3 que multiplica 1 mais raiz quadrada de x. E no denominador teremos 1 menos x. Aqui nós temos x elevado a 1. Então o fator racionalizante vai ser raiz quarta
de x, raiz quarta de x embaixo. Só que aqui 3 menos 1, eu tenho que fazer essa diferença. Perdão, é raiz cúbica, né? Não é raiz quarta. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar tudo. Então, o fator racionalizante, eu vou ter que multiplicar pela raiz cúbica, numerador e denominador, pela mesma raiz cúbica de x. No entanto, eu tenho que fazer a diferença entre 3 menos 1. Então, 3 menos 1 dá 2. E depois vocês vão me dizer por que eu encontrei no denominador. Eu encontrei x. O numerador é só multiplicar 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me enviem, tá? Porque agora, na próxima semana, não teremos o encontro. Na próxima semana, que eu digo dia 1º, não teremos o nosso encontro semanal. Nós só nos falaremos assim ao vivo de novo no dia 8. Né? E a gente tirar as últimas dúvidas para vocês fazerem a entrega do resultado para eu poder entregar para um de vocês. Qualquer dúvida, mais uma vez, só me chamar que eu vou responder. Um abraço a todos e, se puderem, fiquem em casa.